E isso vai crescer, vai se desenvolver, porque segundo Jesus, é o sistema pelo qual ele vai manipular, ele vai governar, com lei rígida, e quem não tiver a marca ele vai mandar matar. Isso não chegou para nós agora, mas futuramente é o que vai acontecer. Então quem está por detrás disso tudo? Quem são as 7 cabeças, os 10 chifres? Quem são aqueles que estão por detrás da visão unificada dos governos e tudo mais? E o que o pastor eu vou falar aqui para os irmãos, eu sei que os irmãos já conhecem, já sabem, alguns aqui já estão por dentro. O que o pastor eu vou falar aqui é importante para o meu objetivo no final dessa pregação. No ano de 1973, depois da Segunda Guerra Mundial, que todo mundo aqui já ouviu falar, um grupo surgiu a partir de uma intenção de um secretário americano do Tesouro para fazer a união de 7 países mais poderosos da Terra. Você acha isso uma coincidência? Apocalipse capítulo 13 revela o surgimento de 7 potências desenvolvidas e unidas, uma cúpula, hoje chamada G7, lá atrás por Jesus, chamado de 7 cabeças. Isso aqui já se confirma, e só ignorante não sabe disso. Os caras da cerveja, do futebol, do samba, do carnaval, talvez eles não saibam disso, mas isso já se comprova. Só aqui a profecia já começou a se confirmar. São esses países: Alemanha, Canadá, Estados Unidos, França, Itália, Japão e Reino Unido. Desde 1994, essa cúpula de chefes de estados se desenvolveram e chegaram a uma conclusão: criar para essa cúpula uma organização. A partir do momento em que a intenção foi unificar poderes, eles, desenvolvendo ideias, chegaram a uma conclusão: vamos criar uma organização com o objetivo de solução para conflitos da terra e desenvolvimentos humanos. Chama-se Organizações das Nações Unidas. Organizações das Nações Unidas, ONU. Fecha aí, põe um ponto aí, meu irmão. 7 cabeças determina uma organização que as represente, com a união, a visão de unificação, de união de poderes. Surge uma outra ideia. E que ideia? Criar 10 supernações, 7 cabeças, 10 chifres diademados. É o que a profecia fala aí. Surge a ideia de criar, além de uma organização que a represente, 10 reinos condecorados e eleitos por esta união de superpotências. Eu vou mencionar as 10 aqui. América do Norte, a NAFTA. Na Europa Ocidental, a União Europeia. O Japão, Austrália, África do Sul e o restante da economia do mercado do mundo desenvolvido. Europa Oriental, incluindo a Rússia. 6º, América Latina e Mercosul. Você já ouviu falar? Quantos já ouviram falar Mercosul aqui? Coisa boa, não é, filho? Coisa boa. Mas é um dos blocos aí. Norte da África e Oriente Médio, que lá é Liga Árabe, a igreja também já ouviu. África tropical, Sul e Sudeste Asiático e, por último, a China. São 10 blocos de livre comércio que se criaram a partir da ideia da junção de 7 reinos. Neste momento, a estrutura política está formada. Nós temos aqui, neste exato momento, a confirmação do que Jesus falou a João.
É desse governo que o cara vai sair. É dessa união e desse desenvolvimento de visão unificada que o anticristo vai aparecer e vai dizer: vou ser líder agora. Tá bom para você? Que está me escutando e está me ouvindo aí agora? Chegar na questão espiritual e numa conclusão com o pastor: sai coisa boa daí? Organização das Nações Unidas, sai coisa boa, sai coisa de Deus de lá. Escuta. Escuta bem. Quando a gente fala ONU, a gente fala besta, anticristo, rival, filho da iniquidade, filho da perdição, operação do erro. É bíblico. Não nomeia sagrado por uma coisa que Deus determinou iníqua. Olha para lá como sendo o diabo. A ONU, ela não é só ONU, ela prolifera organizações. Sabe por que a ONU prolifera organizações? Para infiltrar gente dentro da escola do teu filho, gente dentro do teu trabalho, gente deles gabaritadas na iniquidade, exatamente para o quê? Para criar uma sociedade como o anticristo é, iníquo. Para isso, eles precisam se organizar. Por isso que chama Organização das Nações Unidas, porque ela é uma fachada, e os que estão por detrás dela estão bem gabaritados no pecado para fazer essa sociedade ser o andamento desse homem que vai ser líder mundial. Então eu vou falar para os irmãos aqui. Ela tem o FMI, você já ouviu, Banco Mundial, que representa o Fundo Monetário de todas as nações. Um Conselho de Direitos Humanos, que inclusive é o que está representando a igualdade e a legalização da homossexualidade, que já é neste momento uma questão política imposta para todos os governos da terra. Isso para te dizer que ele pode não ser identificado como homem, mas como político e governo ele já está atuando. Amém ou não? Amém. Então escuta só: aborto e homossexualismo. Aborto e homossexualismo não é uma questão que Lula e PT defendem, mas que vem do alto escalão do poder, que vem exatamente dessa estrutura, para que eles se submetam, porque tem o caráter mundial. A Organização Internacional do Trabalho, a OIT, presta atenção na sigla, OMC, Organização Mundial do Comércio, que inclusive é aquela que é responsável pela circulação econômica, monetária de todos os comércios mundiais. Eles sabem de tudo, código de barras, certificados, etc, de produtos e serviços, todos cadastrados. Você está tomando leitinho e a besta está falando: eu tenho o número desse negócio aí. Você está tomando suco de laranja, a besta está falando: está cadastrado aqui, lindão. Você compra a fralda, está passando lá. Misericórdia, não? Dá 1 quilo de carne aí, moço. A besta já está sabendo que você vai comer bife amanhã. Tudo pela telinha, né? Organização da Saúde, OMC. Quem já ouviu falar? Já ouviu falar? É a que está querendo, através do SUS, dar cirurgia para quem quer mudar o sexo. Se tiver alguém aqui que quer virar da noite para o dia uma mulher, o SUS já está te dando de graça a cirurgia. Entendeu? É só arrancar o documento, pronto, você é uma mulher já. E quem está por detrás? Quem está defendendo, financiando, bancando? Olha só como que são as coisas. O governo não banca quem é doente, não banca quem precisa de atendimento médico, de saúde digna. Os caras estão tudo que nem carniça no meio do hospital, no meio do corredor do hospital. Mas se o cara entrar e falar: doutor, corta que eu quero ser mulher, na hora. Você não precisa nem de convênio médico. Organização Internacional da Agricultura e da Alimentação, eles estão em todos os setores. Unesco, quem já ouviu falar?
Ô Rede Globo, parabéns. Unicef, quem já ouviu falar? Parabéns. OMT, Organização Mundial do Turismo, quem já ouviu falar? Eu não vou perder meu tempo para falar essas organizações aqui. Se o irmão se interessar, vai atrás. O que eu quero dizer à igreja é que eles estão espalhados, eles estão andando por aí. Eles estão em todos os setores, nos mais baixos e nos mais altos escalões, para serem o quê? Instrutores, educadores, influenciadores deste governo, na vida dos teus filhos, na vida dos teus netos, para a igreja, para a liderança da igreja. Eles estão em todos os setores, são muito bem organizados. E aonde eu quero focalizar com os irmãos essa questão de organização? Marcha para a legalização das drogas, união legalizada na homossexualidade, aborto. São temas que estão sendo empurrados, impostos por arbitrariedade aqui no Brasil, porque Unesco, Unicef estão exatamente ali, ó, acompanhando tudo. Educação sexual para o teu filho. Sabe aquele kit gay? Quem já ouviu falar no kit gay? Já ouviu falar no kit gay? Quando você pegar o kit gay, olha que vai estar a Unesco lá. Olha que vai estar a Unesco lá. Visualiza bem. Isso daqui que eu estou falando, não tem um indivíduo que vai levantar aí agora e dizer: pastor Daniel, o que o senhor está dizendo aí é uma ficção. Não é ficção não, é uma questão de confirmação. Está aqui. É fato que nesse momento a estrutura política deste homem já se concretizou e se uniu, se preparou, se aparelhou, já criou uma organização ramificada na sociedade mundial, e também tem um conselho de magistrados no caráter internacional. E eu vou falar para os irmãos aqui, só na década de 60 eram 3.000 membros da elite do Conselho de Relações Internacionais, Clube de Bilderberg e Comissão Trilateral. O que eu quero falar para os irmãos aqui, para não confundir muito bem a cabeça de vocês, o Conselho de Relação Internacional que eu estou falando aqui, que é aquele que governa, manda essa estrutura que eu falei aqui, é a maçonaria, é a elite da maçonaria, é a ápice. Você que gosta de ser maçom, que acha que ser maçom é uma coisa boa porque tem filantropismo, antropologismo, você, lindão, gostaria de dizer a você o que eu tenho contra a maçonaria. Não é só as questões enigmáticas dela, o que ela oculta ou adora no escuro. Não é só isso não, é porque ela é a criadora disso tudo que nós estamos falando aqui. Quem crê nisso dá glória a Deus? Quem crê nisso dá glória a Jesus? E infelizmente os que governam esse mundo é 1% de intelectuais, de ricos, de poderosos, que olham para baixo e veem a sociedade como uma escória, como gente que pode ser manipulada e governada. Só no governo dos Estados Unidos é identificado, segundo a matéria que a gente já colocou no DVD aí, é identificado praticamente 90% dos líderes políticos de lá. Entre a CIA, FBI, entre também tantas e tantos departamentos lá dos Estados Unidos no que requisito da política. Por isso que vocês não conseguem ver os Estados Unidos perder poder, domínio, porque a intenção futura é desnacionalizar esse país e fazer com que todos os países se unam a ele. Não para triunfar o poder americano, mas porque todo o centro de operação e de inteligência está lá. Os Estados Unidos foi um país colonizado. O Estado foi introduzido, criado pela maçonaria. Como o Brasil também foi. Eles estão em todos os lugares. Não tem como fugir deles, tem como resisti-los. Mas fugir deles não, porque eles estão até ouvindo a pregação hoje aqui.
aí, pastor Daniel, o que o senhor tem a dizer? O que eu tenho a dizer é que aqui repousa a perseverança dos santos, de olhar para lá, de onde se criou todo esse aparato governista, tudo isso que está acontecendo, porque até 2 anos atrás, Lula dizia, nós precisamos de um líder mundial, Papa dizia, nós precisamos de um líder mundial, governo brasileiro, mandando dinheiro para o FMI, investindo exatamente nesse corpo docente que é uma unificação mundial. Tudo hoje à disposição da igreja, de você que está ouvindo essa palavra hoje aqui, para você olhar para isso e dizer, meu Senhor, como que as coisas andaram rápido, como que isso se cumpriu. Eles estão tomando a frente da educação da igreja. Eles chegaram a um ponto tão ordinário, que eles estão mudando a Bíblia, usando organizações evangélicas de impressão de Bíblias e pressionando-as para mudar a tradução. Bíblia contemporânea. Fala outro nome aí, minha irmã. Nova versão. Bíblia na linguagem de hoje. Nova tradução da linguagem de hoje, que a minha irmã está me ajudando, inclusive irmãos aqui, a pesquisar, para colocar à disposição dos irmãos aí, para informar melhor vocês. As Bíblias que estão chegando para nós, da Sociedade Bíblica do Brasil, que é outro reduto de Machon, estão sendo modificadas. Sabe para quê? Para preparar a igreja para o anticristo, porque eles não querem de maneira nenhuma que a pregação verdadeira esteja dentro da igreja. Até dentro da igreja eles querem governar. Eu lembro até então que a senhora Marta Suplicy, com todo carinho, dona Marta, vai para os quintos dos infernos, se Jesus não te salvar. Queime no fogo do inferno se Jesus não te salvar. Aonde ela foi para o Senado, impor que a lei do homossexualismo fosse aprovada no país e aqui no Brasil, e dizendo que esta lei ia proibir que a igreja ensinasse até dentro dela. Sabe por que essa lei não foi aprovada? Porque a igreja evangélica, a bancada evangélica que está lá, fez um acordo com o PT de não fazer uma CPI para esse último que foi pego aí, como é o nome dele? Com o Palocci. E que se ela não forçasse essa lei da homossexualidade, eles não fariam uma CPI contra ele. Foi um negócio que eles fizeram lá bem bolado. E por isso que a coisa ficou meio no anonimato, meio em pendência, porque senão já era para ter saído. Outro dia eu vi a expressão dela aí, dizendo o seguinte, nós vamos entrar em acordo com os evangélicos para que fique bom para eles e bom para nós, porque o governo está corrupto, porque se não tivesse, essa lei já tinha entrado aqui já. Querendo proibir a igreja de doutrinar até os próprios fiéis e dizer para os irmãos e para os teus filhos que a homossexualidade é perversão à luz da fé. Você sabe o que é isso? Eu vou dizer a você o que é isso. É que tem gente do governo aqui agora que quer sentar como líder no Mercosul. Presidência do Brasil já não interessa mais. Já não tem mais estado, já não tem mais partido, já não tem mais porcaria nenhuma. O que eles querem é o Mercosul. O que Lula queria é o Mercosul. Porque é o futuro governo da América Latina. Meus amados irmãos, é deplorável. É muito sujo. E sabe aonde a gente entra como cristão? Que nós estamos cercados, nós estamos subjugados, nós estamos pressionados. A sociedade também está, porque ela está acatando a ideia da iniquidade. Vocês não têm ideia do que vai acontecer. Se legalizar tudo isso que está sendo falado aí, o que vai virar esse país e esse mundo? Você não tem ideia. Eu fui para a Alemanha, eu andava na rua e eu perguntava para a senhora que me acompanhava, o que é isso aí no chão? Um monte de marca branca. Isso é cocô de passarinho, de pomba? Ela falou, não, pastor. Esse aí é o guspe dos drogados que ficam aqui num período de horário que eles permitem para eles se drogarem. Vira um parque de zumbis.
é o teu filho amanhã, se você não vigiar. Porque se esse governo ficar, se a igreja evangélica continuar apoiando ele, é o que vai ser: prostituição e legalização de prostituição, diminuição da idade penal para a prática de sexo entre um adulto e um adolescente. Isso é uma coisa inconcebível, mas está proposto. Vocês estão brincando com Deus. Eu vou dizer por quê. Porque vocês estão vivendo sem olhar para os lados, sem analisar o que está adiante e o que veio lá de trás. Tudo por quê, pastor? Por uma questão de ilusão e fantasia. Porque o povo vive em pró a comida, a bebida, a vestimenta, a carro, a luxúria e a vaidade. Mas a hora que a casa cair, que este país virá o que Deus revelou para essa igreja, um palco de conflito de massa, um país dominado por milícia, e é o que Deus revelou para esse país. Daí eu vou ver muito irmão aí, vim aqui pedir oração para filha, para filho, para marido, para mulher, porque são ondas de iniquidades que estão vindo aí, que está inclusive derrubando a igreja. Que outro dia mesmo eu cheguei para você e disse aqui: irmão, eles estão acatando a homossexualidade como pastores. Eles estão acatando a ideia de que se a homossexualidade tiver uma união instável, fiel, eles não veem iniquidade. Outro dia eu coloquei no blog aí, à disposição da igreja, leia o nome desses caras, saiba quem eles são, quem são as suas igrejas, aonde eles estão. Sim, vai lá se informar, vai lá saber o que é, para você poder acordar aqueles que estão dormindo, porque é uma bola de neve que nós estamos vendo, de uma forma tão corrente, tão rápida, que a hora que ela vier para estragar, não vai sobrar muito não, meu irmão. Uma mulher daqui, presidente de uma das maiores instituições evangelísticas do Brasil, chamada Jocum, Braulia Ribeiro, presidente da Jocum, falou que a igreja faz uma cruzada de ódio contra os homossexuais, porque ela é contra que a igreja legisle fé para os homossexuais. Só me faltava essa agora. Uma mulher de uma instituição de peso, que se diz a evangelística do Brasil e do mundo, chegar e dizer que a igreja está fazendo uma cruzada de ódio contra uma prática imoral. Mas é evangélica, não é? Como tantos outros falam que são. Mas quem eles são? De lá, saíram de lá, estão lá assalariados, muito bem pagos, muito bem sustentados, condecorados, para entrarem dentro da igreja e falar essas besteiras que estão falando por aí. Mas você não quer abrir o olho, pastor. Estou vendo Unesco e Unicef em tudo, até na praia. Acorda, filho. Eles já dominaram, e eles estão querendo tomar a frente do poder de pai e de mãe, do poder de pastor, do poder de instituição, do poder da igreja, do poder da fé. Aqui não. Fecha a igreja, tira banco, tira microfone, tira caixa, mas tirar minha fé, a minha liberdade de ser cristão, a minha decisão, a minha opção, a minha liberdade de escolha, não, senhor. Interferir no meu direito, eles não vão. Por isso que aqui disse Jesus a João: aí está a perseverança dos santos, daqueles que guardam o mandamento de Deus e a fé em Jesus. Então vamos deixar uma coisa bem clara aqui. A parte profética é essa, e a material é essa. E a material é muito bem recheada, hein, filho? Deixando claro para os amados aqui, que todas as organizações que citei, que falei, bem rápido, bem resumido, vocês podem assistir no DVD que está à disposição de todos aí.
A questão aqui é o seguinte: não sai nada de bom, de edificante de lá. Qualquer organização, nome, rótulo que estiver, que eu citei aqui, é o anticristo que está lá. Não chama de santo, de divino, de sagrado, nenhuma destas corporações, organizações, nenhuma desses nomes que eu citei aqui a vocês. Porque segundo o meu Senhor, o meu amado Cristo, o meu respeitável Jesus, só sai rivalismo e iniquidade de lá. É de lá que o anticristo vai surgir e vai ganhar poder para ser o que a Bíblia falou que ele vai ser. Vamos fazer essa separação agora? Igreja Senato da Fé é uma instituição que serve unicamente só a Cristo. E o mundo? E o sistema? Eles. Se você quer se introduzir nesse mundo que está se formando aí fora, se prepara, você vai ter que vender a tua alma. Mas se você quer servir a Cristo, na perseverança dos santos, no mandamento de Deus e na fé em Jesus, se prepara, você vai ser perseguido e odiado, porque eles não vão te aceitar. Não vai ter meio termo, entendeu? A igreja, ela vai sobreviver, mas ela não vai conseguir ficar aberta que nem ela está agora. Mais um pouquinho nós não vamos mais conseguir. Eu não sei quanto tempo nós vamos ter de internet. Quanto tempo nós vamos ter à disposição esse meio de comunicação? Que é o que está salvando, hein? E muita informação está chegando para nós que pela televisão não sai. Globo, SBT, Bandeirantes, são tudo meio de comunicação corporativista, vendáveis, manipulados, entendeu? Que se falarem o que eu estou falando aqui, eles fecham amanhã, vocês sabem disso. Amém ou não? Amém. Então é isso, irmão. Como é que pode uma coisa dessa então? A igreja está tão interativa, tão, diríamos o seguinte, iludida com esse mundo que está aí fora. Se as evidências nos deixam bem claro que não só a volta de Jesus está prestes a se manifestar, como o governo de anticristo também. Então você não pode brincar. Olha o que eu vou falar aqui. Vocês já ouviram falar nesses dois nomes aqui? Aliança Evangélica Mundial, que chama UEA, WEA, Associação Nacional de Evangélicos, ANAE, NAE. Alguém já ouviu? Levanta a mão. Está vendo como é que o povo não está informado? Você não lê blog do pastor, não? Vai tomar vergonha na cara, irmão. Mas se eu te perguntar o que foi na novelinha ontem lá, você sabe, né? Se eu te perguntar qual foi a última cena do beijo gay, você vai me dizer direitinho. Mas isso aqui você não sabe. Mas eu faço questão de te informar. É sujo o que eu vou falar aqui agora. Estas duas instituições estão infiltradas na liderança e nas igrejas evangélicas, como instituição evangélica, só que não é instituição evangélica. São instituições que a ONU criou para cadastrar líderes evangélicos e igrejas evangélicas a cumprir o protocolo que a ONU define, que no momento se chama Conselho Internacional do Desafio de Miqueias. Já ouviu falar? É um aparato social representado por igrejas evangélicas, aonde as igrejas e os líderes são obrigados a prestar conta para a ONU de todo o trabalho social que ela faz. Aí é que entra Sônia, Esteve Hernandes, quem mais? Ednei Rives, que é outro também que eu citei, Caio Fábio, e tantos outros que estão defendendo a tal da teologia da libertação, a opção pelo pobre, a opção pelo miserável. Por quê? Porque são estruturas que estão se formando dentro da igreja evangélica com o discurso da piedade, que na verdade o que tem aí é assalariados do poder. Pastor que está ganhando um rio de dinheiro, ficando milionário, porque estão sendo remunerados por essas forças mundiais,
para ser embaixador da paz, embaixador do ecumenismo, embaixador da harmonia social. E quando vai pregar, prega a sensibilização, a ação social, o ambientalismo, a preservação da natureza. Até então, a igreja lá do senhor Lutero de Melo, Manuel de Melo, é isso mesmo? Brasil para Cristo, montou a Igreja Verde. Eu botei no blog, um pastor xingou o pastor: mas você é um desgraçado, você é um bandido, por que a igreja não pode ter Igreja Verde? Eu falei: porque meu Jesus não é verde, filho. Entendeu? Você está com esse repolho na boca aí, ó. Entendeu? Você está com esse repolho na boca, porque eu sei muito bem o que a Igreja Verde vai te promover.